Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C voltada para as Olimpíadas de Informática. Hoje eu trouxe o problema J do aquecimento para a primeira fase do Interif de 2024. O nome dele é Pega Varetas. Em um dia chuvoso, sem saber o que fazer, 3 sobrinhos de Miguel resolveram brincar de pega-varetas na grande varanda da casa em frente ao jardim. No jogo de pega-varetas, o objetivo é retirar as varetas do monte sem mexer as demais, a fim de somar o maior número de pontos do que os oponentes. Depois que as varetas são espalhadas em um monte, o jogador que inicia o jogo remove quantas varetas puder, evitando mexer nas demais. Assim que o jogador mexe numa vareta que não seja a que está retirando, perde a vez, e o próximo jogador inicia sua tentativa de retirada. O jogo termina quando não houver mais varetas e ganha quem somar mais pontos. Como nenhum deles possuía um jogo de varetas completo, eles decidiram juntar as que cada um tinha nas suas latinhas. Também decidiram que cada vareta amarela valeria 5 pontos, as verdes 10, azuis 15, vermelhas 20 e as pretas 50. Ao ver os garotos brincando, Miguel, que já cursou disciplinas de programação, resolveu fazer um programa para contabilizar as jogadas dos meninos para apresentar o ganhador e sua pontuação, ou mesmo se houve empate. Ajude Miguel a desenvolver esse programa. A entrada possui vários casos de teste. Cada caso é composto por 2 linhas. Na primeira linha do caso de teste, há somente um número inteiro n entre 1 e 3, que indica qual jogador iniciará a rodada, ou n igual a menos 1, o que significa que não há mais rodadas para contabilizar e o programa deverá ser encerrado. A segunda linha contém vários números inteiros v entre menos 1 e 5, separados por um espaço, onde v igual a 1 representa a retirada de uma vareta amarela pelo jogador atual, v igual a 2 uma vareta verde, v igual a 3 uma vareta azul, v igual a 4 uma vareta vermelha, v igual a 5 uma vareta preta, e quando v igual a 0, indica que o jogador atual mexeu um monte de varetas perdendo a vez. Então a jogada seguinte deverá ser do próximo jogador. O valor v igual a menos 1 representa que não há mais varetas para ser retiradas e é o fim da rodada atual. A saída consiste em 3 linhas para cada caso de teste. A primeira linha mostra o número da rodada, a segunda linha mostra a pontuação do ganhador, ou dos ganhadores se houver empate, já a terceira linha mostra os ganhadores. Todas as linhas devem ser formatadas conforme o exemplo de saída. Deve ser deixada uma linha em branco somente entre os casos de teste. Aqui, um exemplo de entrada bem parrudo e uma saída formatada bonitinha, né? Bom, vamos lá então. Primeira coisa para perceber que todo esse papo de que as crianças não têm um jogo completo, aí cada uma decidiu juntar quantas varetas tinha na latinha e que a entrada possui vários casos de teste, significa o quê? Esse jogo aqui, ele vai acontecer por um número indeterminado de rodadas e cada rodada vai... Em cada rodada vai acontecer um número indeterminado de jogadas. Certo? Então, pra gente começar a resolver esse problema, para essa aula não ficar muito longa, porque só a resolução desse problema já dá várias linhas de código, eu já vou aproveitar do mesmo raciocínio que a gente estava usando para resolver o problema de Syracuse, certo? Então eu vou criar um número inteiro chamado rodada. Na verdade não, né? Esse número que eu recebo não é o número da rodada, é o número do jogador que joga primeiro. Então, vou criar a variável jogador atual. Mas também eu preciso de um contador de jogadas, de rodadas. Desculpa. Para eu poder mostrar na tela referente a qual rodada eu estou mostrando o vencedor. E eu vou fazer que nem eu estava fazendo no problema de Syracuse então. Eu vou tentar ler primeiro o jogador. Enquanto o programa estiver disposto a me alimentar a entrada. E eu sei que se o que o usuário digitou aqui foi igual a -1, na verdade isso não vai funcionar, porque
ler o número menos 1 retorna 1, porque é uma leitura bem sucedida. O scanf retorna menos 1 quando a leitura falha. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar esse while para entrar no bloco de código instantaneamente. Lembrando que todo número que é diferente de 0, o C considera como sendo a condição verdadeira, expressão verdadeira, certo? Então esse while vai rodar automaticamente. Eu vou receber aqui dentro o jogador atual. E aí agora sim eu vou fazer a verificação. Se o número que está em jogador atual for igual a menos 1, agora sim eu sei que o programa terminou. Então, break. Mas se não for menos 1, então eu vou começar a receber as jogadas, considerando que o primeiro jogador é o jogador que eu recebi. As pontuações, então, eu vou guardar dentro de um array. Todo mundo vai começar com 0. E nesse array aqui eu vou considerar o seguinte. O primeiro elemento vai ser a pontuação do jogador 1. O segundo elemento vai ser a pontuação do jogador 2. E o terceiro elemento vai ser a pontuação do jogador 3. E aí eu vou usar jogador atual para indexar nesse array aqui. Mas reparem que se eu quiser fazer isso aqui, eu preciso modificar a variável jogador atual, certo? Porque quando o jogador atual for 1, o índice que eu quero acessar é o 0. Quando o jogador atual for 2, aí sim eu quero acessar o índice 1. Para eu deixar o jogador atual alinhado com a pontuação que eu estou manipulando agora, eu tenho que subtrair 1 de jogador atual. Só pra ficar certinho. E aí agora eu vou fazer o quê? Enquanto verdadeiro também, para esse loop entrar diretamente, eu vou ficar recebendo o número da vareta que foi puxada, até eu bater no menos 1. Então, int vareta. Que eu tenho o que então? Se vareta retirada. Retirada. Foi igual a menos 1. Acabou a entrada. Posso calcular quem é o vencedor já. Se a vareta retirada foi igual a 0, aí eu quero que o jogador atual seja o próximo. Então eu vou somar 1 em jogador atual. Certo? Mas eu não posso ficar trocando de jogador só somando 1 na variável, por causa que eu quero que o ciclo da minha variável seja o seguinte. Vamos supor que comece sendo 1. Eu quero que de 1... Desculpa, supondo que o valor inicial para o jogador atual seja 0, que seria o primeiro jogador começando. Eu quero que do primeiro jogador, depois dele seja o segundo, depois do segundo jogador vai ser o terceiro, e depois do terceiro jogador, quando ele passar a vez de novo, vai ser o primeiro de volta. Eu quero que a minha sequência seja 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, assim por diante. Se eu só ficar incrementando,
A minha sequência vai ser 0, 1, 2, aí aqui vai ser 3, depois 4. Isso vai dar erro de memória quando eu tentar usar jogador atual para indexar no array pontuações se ele estiver valendo um elemento, se estiver valendo um número que é maior do que o tamanho do array, certo? Então como é que eu faço para manter o valor do jogador atual preso nesse alcance 0, 1, 2, 0, 1, 2? Bem simples, né? Isso aqui não passa de uma aritmética modular, onde eu quero incrementar 1, mas depois eu quero manter esse valor dentro do limite de 3. Então, quando o jogador estiver valendo 2, eu vou somar 1, o jogador atual vai passar a ser 3, mas aí eu vou dividir por 3, fazer o resto da divisão. 3 resto da divisão por 3 é 0, vai voltar a ser 0. E aí a sequência vai seguir do jeito que eu quero. Então é assim que eu faço para trocar de jogador, levando em consideração que depois do último jogador eu volto pro primeiro. E eu não quero fazer mais nada com esse valor, então eu só vou para a próxima vareta. Beleza. Se a vareta retirada não for menos 1 e nem for 0, aí eu quero ver então quantos pontos vale o número da vareta que eu retirei. Certo? Então, já que eles estão numa ordem de 1 até 5, eu vou fazer um array com os valores das varetas, com 5 elementos, onde o valor 1, o primeiro valor no caso, vai ser quantos pontos vale a vareta V1, que no caso é a amarela. E na entrada aqui a gente pode ver que a vareta amarela vale 5 pontos. Então, vareta amarela vale 5. V igual a 2 é a vareta verde vale 10. Assim por diante, 15, 20 e a vareta preta vale 50. Beleza, agora que eu sei quantos pontos cada vareta vale, eu quero pegar a pontuação do jogador que eu estou olhando agora, o jogador que está jogando, certo? E somar na pontuação dele o valor da vareta que ele pegou. Mas novamente, quando a vareta vale 1, eu quero pegar o primeiro elemento, que na verdade é o índice 0 desse array. E quando a vareta valer 2, eu quero pegar o índice 1, que na verdade é o segundo elemento, certo? Sempre vou querer pegar um a menos. Então é só tirar 1 do vareta retirada e conseguir associar o número certo à pontuação certa. Ok? Bom, beleza. Isso aqui vai rodar enquanto não bater no menos 1 e parar de ficar lendo vareta, certo? Depois que eu bater no menos 1, já acabou a rodada. Agora eu posso decidir quem foi que ganhou. Depois disso aqui rodar várias vezes, esse array pontuações aqui vai deixar de ser 0, 0, 0. Vai ter a pontuação de cada jogador aqui dentro. Para eu saber quem ganhou, o enunciado não fala isso. Se fosse uma prova mais rigorosa, provavelmente isso seria critério de anulamento, certo? Mas a gente pode deduzir que o critério de vitória seja quem fez mais pontos. Então vamos fazer exatamente isso. Primeiro de tudo a gente precisa determinar qual é a maior pontuação. Para saber quem são os vencedores, já que pode ter empate.
Vou deixar o editor em tela cheia aqui, só pra conseguir ver a expressão por inteiro. Ficou uma linha de código bem grande, mas ela é bem intuitiva. Então o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu declarei a variável maior pontuação, e eu tô considerando que a maior pontuação é a primeira. Mas eu vou verificar se isso é verdade. Então, eu vou olhar para cada jogador, vou ver a pontuação dele, certo? Isso aqui é um operador ternário, um if else de uma linha. E a minha condição é a seguinte, ó. Se a pontuação do jogador for maior do que a maior pontuação atual, então a maior pontuação, na verdade, é a pontuação desse jogador. E aí eu vou mudar o valor da variável maior pontuação, então. Mas se não for, então maior pontuação continua sendo maior pontuação. E no final desse loopzinho aqui, que vai rodar só 3 vezes, eu vou ter qual é a maior pontuação, que é um dado que eu preciso mostrar na segunda linha da saída do meu programa. Agora que eu tenho a maior pontuação também, eu consigo determinar quem são os vencedores. Lembrando que pode ter mais de um vencedor. No caso de 2 jogadores ou mais alcançarem a maior pontuação. Na entrada de exemplo aqui é o caso da rodada 2, onde tem um empate entre 2 jogadores. Então eu vou declarar o array vencedores. O 0 vai simbolizar que essa entrada está vazia. Caramba, essa seta ficou ruim. Melhor. O 0 vai simbolizar que essa casa está vazia. Eu vou ver quantas pessoas venceram. Então, esse for, mesma coisa que esse aqui, porque de novo eu vou olhar para as pontuações de todos os jogadores. Só que dessa vez, agora que eu sei qual é a maior pontuação, eu consigo saber se esse jogador venceu ou não. Então se a pontuação dele for igual à maior pontuação, ele venceu. Talvez não sozinho, mas ele venceu. Então eu vou colocar ele no array de vencedores. Lembrando que o jogador do índice 0 é o jogador 1, então por isso que eu tenho que somar 1. E aí eu vou atualizar meu contador de vencedores. Agora que eu sei que tem um jogador que ganhou, o contador de vencedores passa a ser 1. Se tiver mais, o contador de vencedores vai ser mais. Agora eu tenho a maior pontuação. Eu tenho quem venceu e quantos venceram. Eu tenho daqui de cima o contador de rodadas, certo? Eu tenho todos os dados, então, para depois de ter recebido um caso de teste aqui, mostrar a saída referente a ele na tela. Só preciso formatar tudo bonitinho. Então, logo depois de determinar quem são os vencedores, primeira linha de saída vai ser o seguinte: rodada, tudo maiúsculo. A saída tem que ser formatada exatamente como está aqui. O primeiro valor que eu vou formatar vai ser contador de rodadas. E um underline, um new line. O próximo printf já vai ser a próxima linha de saída já. Então primeiro eu tenho que saber: eu vou mostrar ganhador ou eu vou mostrar empate? O que define isso são quantas pessoas venceram, certo? Eu tenho aqui o conte vencedores. Então, posso mostrar o seguinte. Vou mostrar alguma string. E essa string vai ser... Vou fazer um operador ternário aqui. Se o conte vencedores for igual a 1, só teve um vencedor.
Então a vitória dele foi indiscutível. Se a vitória dele foi indiscutível, eu vou formatar ganhou. Ganhador, na verdade. Se só teve um vencedor, a palavra correta é ganhador. Se teve mais que um vencedor, a palavra correta vai ser empate. Então esse print aqui, ele já está começando a segunda linha da saída já, mas não é a segunda linha inteira. Ele só vai falar se a primeira palavra é ganhador ou se a primeira palavra é empate. Depois disso eu vou mostrar com quantos pontos foi a vitória. Então, com tantos pontos. Aqui termina a segunda linha da saída. E esse número que eu quero formatar é maior pontuação. Também já tenho ele calculado. Agora, eu vou mostrar todos os vencedores. Os vencedores estão dentro de um array, então eu vou ter que iterar por todos os elementos desse array. Então olha só, eu determinei que quando eu esbarrar num zero é porque não tem vencedor naquela casa, certo? Então, ao invés de eu passar pelas 3 entradas do array vencedores, assim que eu chegar no primeiro zero, eu já sei que não tem mais vencedor depois daquele ponto, então eu posso parar de imprimir. Enquanto eu estou imprimindo, eu vou fazer printf, mostrar jogador. Tudo aí. Vencedores. Vencedor. E aí o que acontece? Eu vou printar, possivelmente, vou printar até 3 vencedores aqui, desse jeito. E eu quero que entre cada vencedor apareça um vírgula e espaço, certo? A nossa intuição, quando a gente bate o olho nisso aqui, é dizer que depois de cada vencedor, eu quero que apareça a vírgula e espaço. Certo? E aí eu só quero que não apareça um vírgula e espaço se eu já tiver no meu último vencedor. Mas o que acontece? Eu só vou saber quando eu estou no meu último vencedor quando eu estiver verificando essa condição aqui. E a partir do momento que eu estou sim no último vencedor, o programa vai parar de executar. Então quando eu não sei qual é o último vencedor, até que já seja tarde demais para eu tomar uma decisão. Então não é bom a gente tentar pensar por esse lado de eu quero que apareça vírgula e espaço depois de todo o vencedor, exceto o último. Eu posso pensar de outro jeito, pensar do inverso e falar, eu quero que apareça vírgula e espaço antes de todo vencedor, exceto o primeiro. Porque eu sei quando não é o primeiro vencedor. Eu não sei quando é o último, mas eu sei quando não é o primeiro. Então, eu quero dizer o seguinte, ó. Se o vencedor, se eu não estiver olhando para o primeiro vencedor, se o vencedor for diferente de 0, ou maior que 0, vamos colocar para ficar mais descritivo ainda. Se não for o primeiro vencedor, eu quero printar vírgula e espaço antes de mostrar jogador tal, tal e tal. Beleza. Mostramos aqui então a saída de um caso de teste. E eu quero que entre 2 casos de teste tenha uma linha em branco, certo? Então eu preciso printar um underline a mais. Depois de terminar a terceira linha, tem que sinalizar que eu terminei a terceira linha. E aí depois dessas 3 linhas eu quero outro espaço em branco entre a próxima. Aí, pra gente aplicar essa lógica, a gente pode fazer a mesma coisa do vírgula e espaço, certo? Quando eu sei que eu tô na última rodada,
Eu só vou saber que eu tô na última rodada quando eu tentar receber a quinta, eu ver que é -1, aqui em cima ainda, e meu programa para de rodar. Até eu saber que eu mostrei a última rodada, já foi tarde demais já. Então, eu não sei quando é a última rodada, mas eu sei quando não é a primeira. Então, ao invés de eu querer mostrar um espaço em branco depois de toda a rodada, exceto a última, eu posso querer mostrar um espaço em branco antes de toda a rodada, exceto a primeira. Fazendo assim. If count. Se não for a primeira rodada, no caso a count rodadas começa com 1. Se não for a primeira rodada, então, antes de mostrar toda essa saída aqui, printf o underline para dar um espaçamento. Aí depois de ter mostrado a saída, determinando qual é o vencedor, só tenho que incrementar o contador de rodadas, senão ele vai ficar valendo 1 para sempre. Certo? E aí eu acho que nosso programa já está bom para rodar já. Vamos testar. Muito grande esse caso de teste, vou só copiar e colar. Então lembrando que apesar da nossa entrada e nossa saída aparecer tudo um em cima do outro, eles estão em arquivos separados, a gente só precisa saber se o texto que a gente está mostrando na saída corresponde com o texto de exemplo de saída. Então vamos ver aqui, ó. Rodada 1. Ganhador com 20 pontos, o jogador 3. Mesma coisa que está aqui. Aí um espaço em branco. Rodada 2, empate com 75 pontos. Jogador 2, vírgula, espaço, jogador 3. Tá correto. Rodada 3. Ganhador com 80 pontos, jogador 1. Correto. Rodada 4, ganhador com 250 pontos, o jogador 1. Nosso programa está correto. Apesar de ter ficado feinha a saída, está corretíssimo. Era isso. Espero que vocês tenham entendido. Esse programa ficou um pouco grandinho, mas quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.